Opa, seja bem-vindo ao nosso Economia. E agora? Agora aqui no canal Viver Brasil, falando sobre o pacote do governo federal para reaquecer a economia. Saque do FGTS, antecipação do 13º, caminhos em que o governo federal vai injetando na economia muito dinheiro para fazer com que as coisas comecem a avançar. O governo lançou um pacote de 150 bilhões de reais para aquecer todo esse mercado da economia brasileira. E eu tenho a honra de receber aqui no programa o Gustavo Skoralik, que é economista, que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo nesse momento. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao canal Viver Brasil, ao nosso programa Economia Agora. Olá, tudo bem? Estamos falando aí de um pacote macroeconômico, uma política monetária que o governo está aplicando. O que acontece? Vamos falar direto esse cenário macroeconômico para o consumidor. Ele vai ter acesso a um dinheiro, uma poupança que estava guardada para estar pagando suas contas. Ele pode estar investindo. Então, como solução do governo, esse é um plano muito bom. Agora, é uma solução para o momento? A gente pode dizer que nesse momento, é uma solução que resolve o problema de agora, mas pode gerar um probleminha no futuro? Respondo já compondo aqui a pergunta. Porque o FGTS ele é justamente um recurso para quando o trabalhador for desligado da empresa. Se ele pega esse recurso antecipadamente, ele não está pegando um dinheiro antes do momento mais crucial, que é o da demissão? Se a gente for utilizar o conceito, o recurso do FGTS, ele é para ser utilizado no longo prazo, ou quando o funcionário toma aquele susto e ele precisa daquele dinheiro. O susto seria uma saída da empresa. A estratégia do governo é liberar esse dinheiro, esse funcionário pode pagar suas contas e até mesmo aquecer o mercado. Isso, para mim, eu tenho a visão muito boa disso, é um cenário muito bom. O detalhe é saber utilizar esse dinheiro. Que se ele gastar agora e precisar no momento futuro, aí é o problema. E aí a gente aproveita a presença de um economista aqui no programa para tentar entender e também dar esse recado para as pessoas que vão sacar esse FGTS. Primeiro, Gustavo, a pessoa tem, até deixar aqui claro, né, a liberação do saque emergencial do FGTS vai no valor até de R$1.000, o pagamento vai começar no dia 20 de abril e terminar no dia 15 de junho, seguindo inclusive um cronograma da Caixa Econômica Federal. E aquele mesmo esquema, né? Nessa rodada será liberado da conta vinculada até R$1.000 por trabalhador, considerando o saldo de todas as contas, melhor dizendo. Caso tenha mais de uma, ou seja, tem gente que tem contas aí de duas empresas, trabalha em duas, três empresas. O objetivo é beneficiar 40 mil trabalhadores com saldo e injetar cerca de 30 bilhões de economia. Aí a gente está dizendo os 30 bilhões somente no que diz respeito ao FGTS. E quando a gente fala da questão do FGTS, há uma possibilidade de você, trabalhador, não utilizar esse FGTS se você não quiser. Se você não quiser sacar, inclusive se você é cliente da Caixa Econômica Federal, você tem até que fazer um pedido para que não tenha esse saque emergencial, você não faça esse saque. Curto e direto, Gustavo, a pessoa que não está precisando do dinheiro agora, para uma coisa básica ali, para uma situação de emergência, ela deve ou não retirar esse dinheiro? Essa é uma pergunta interessante. Eu vou ser bem honesto. Se não precisa, deixa quieto. Ah, mas precisa pagar uma conta de cartão de crédito, onde tem um juros alto, um condomínio, ou fazer um investimento, aí sim você pode solicitar. Tem um teto, você não consegue sacar tudo. Então é muito importante o que vai fazer com esse dinheiro. Se é emergencial, eu recomendo sacar. Se é para pegar o dinheiro e ver o que vai fazer, é melhor deixar guardado e no momento oportuno fazer o seu saque. E essa antecipação do FGTS está na lista, inclusive,
dos grandes caminhos aí já do comércio, né? Que já começa, olha, utilize o seu fundo de garantia comigo, né? Temos aqui coisas positivas para você e tudo mais, temos parcelas, ou seja, os incentivos para a pessoa utilizar esse dinheiro com uma coisa, eu não vou chamar de fútil, porque se a pessoa quer comprar não é fútil, mas que de repente não vai estar dentro do emergencial que foi o solicitado, né? A pessoa ela tem que ficar muito atenta às prioridades de consumo dela. Que ela vai poder sacar, ela vai ter essa opção. Porém, eu vou dar aí uma sugestão, até me perguntaram já isso. Com o aumento da taxa Selic, que faz um aumento aí na poupança, se compensa tirar o dinheiro e deixar na poupança. Uhum. Aí eu acrescento até mais conceitos. Sim, pode deixar na poupança. Mas aí eu recomendo de 1 a 6 meses somente. Se o dinheiro for ficar investido, busque uma outra alternativa de investimento. Gostaria de falar e taxar. Com 11,75 da taxa Selic, acaba sendo, então, pela sua dica, alguns meses ali de conta poupança, está valendo a pena retirar esse dinheiro para investir. O investimento do FGTS, aliás, o rendimento do FGTS, até há poucos meses, ele rendia mais do que a poupança, né, Gustavo? Agora essa coisa modificou um pouquinho, né? Se a pessoa tiver essa opção e envolve a liquidez do dinheiro, ela saca, coloca o dinheiro na poupança. Uhum. Então ela vai Ele ter tem que entender. Então ela tem essa organização, né? Tem que ter essa organização de retirar o dinheiro para poupar. Mas se deixar lá pelo FGTS para pegar esse dinheiro para gastar com alguma outra coisa, que aí vai vir bombardeado. Use seu FGTS para isso, para aquilo e tudo mais. Ou seja, agora, Gustavo, a gente está falando muito dessa questão do pacote, do impacto da antecipação do FGTS, até por essas medidas do governo federal, mas tem uma coisa que tem acontecido muito, né? As pessoas estão conseguindo sacar o FGTS independente disso. Outras liberações foram dadas, a pessoa consegue, inclusive, pegar hoje um crédito consignado usando o saque do FGTS. Isso, eu quero a sua opinião, porque para mim é um tiro no pé. Porque você tem um dinheiro que ele vai ser para quando você ter sua demissão, num país em quem é CLT não tem nenhuma garantia nesse país, ou seja, você pode ser demitido amanhã ou depois de amanhã, ou seja, é um fundo que foi criado para isso. Ele poderia ser melhor? Poderia, mas ele já ajuda bastante. Aí a pessoa faz uma retirada dele antecipada como crédito consignado. Qual que é a sua opinião? Primeiro caso, eu ia até sugerir, contrate um consultor financeiro, mas não pense isso como um gasto, isso é um investimento. Ele vai te ajudar a fazer um planejamento financeiro, primeiro. Segundo, cuidado com o gatilho mental de oportunidades e promoções do mercado, que é praticamente o que a gente falou. Vai estar chegando aí Páscoa, Semana Santa, em breve Dia das Mães, vai vir promoções assim, utilize o seu FGTS e viaje, presenteie quem você gosta. E a pessoa acaba gastando o conceito do dinheiro FGTS em outra atividade. E, de fato, quando ele precisar do dinheiro, do uso do conceito FGTS, ele não vai ter. Pois é, a dica mais do que necessária para este momento, você que está aí fazendo esses investimentos todos. E aí, a gente tem que falar também da antecipação do 13º do INSS. Isso também está mexendo demais com a turma. Há um dado muito importante, não vou me arriscar a trazê-lo aqui na totalidade, porque já deve ter modificado. Mas grande parte hoje das famílias brasileiras, principalmente as famílias de baixa renda, são mantidas pelo aposentado, pelo pensionista do INSS, aposentado ou pensionista. E o decreto do governo federal antecipa o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas, deve injetar cerca de 56 bilhões de reais na economia. Tradicionalmente, o pagamento do 13º a esses aposentados e pensionistas
é feito nos meses de agosto e setembro. Ô Gustavo, eu acho que a antecipação de agosto para agosto e setembro ela já era complicada para alguns aposentados. Chegava no 13º, que seria a hora de arcar com os custos do ano seguinte, ele já tinha gasto esse dinheiro, já tinha gastado esse dinheiro. Agora, com essa antecipação agora, justamente para o mês de março, abril, isso gera um problema para, mais uma vez, a pessoa ter muito cuidado ao gastar esse dinheiro, né? Gostaria de deixar essa reflexão, o porquê do 13º, e muita gente utilizava isso, vamos focar nos aposentados, quando tinha, e vamos pensar no final do ano, ele dava aquela alívio, o oxigênio. Se está antecipando, ele vai gastar agora, ele não vai guardar, ele gasta. E vamos falar, usando o termo generalizando, vamos falar que 90% vai gastar. Quando chegar a época de dezembro, que o 13º ajudava, vamos pensar até na virada do ano, como foi citado, o aposentado, ele é praticamente o patriarca da família, que sustenta as pessoas ali da sua residência. Então, ele tem que pensar na escola, até mesmo no aluguel. E se ele gasta de forma premeditada, não vejo vantagem. Eu vejo se ele não está pagando, por exemplo, o seu plano de saúde e atrasa. Olha o problema, ele vai perder ali uma prestação de serviço, vai entrar na fila do INSS. E claro que essa antecipação do 13º salário, esse saque emergencial do FGTS, tudo porque a gente está com um problema de endividamento mesmo, né? A gente já trouxe aqui no programa informações sobre endividamento, a situação nada fácil, são mais de 6 milhões de mineiros endividados, mais de 900 mil belo-horizontinos endividados. Se a pessoa, resumindo a história, se a pessoa, Gustavo, para a gente ir para o intervalo e voltar rapidamente para falar de mais temas aqui, resumindo a história do FGTS e do 13º salário, se a pessoa tem uma dívida, compensa ela pegar e pagar essa dívida, né? A vantagem, se ela quitar uma dívida, ela vai gerar um crédito para ela, seja com cartão de crédito mesmo, ou o nome limpo no banco. Se ele tem a dívida, antecipa o FGTS e não mexeu com a dívida, isso é um problema. Ele vai ter dois problemas. Dois problemas. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Inclusive, tem um detalhe, Gustavo, que eu quero deixar para o segundo bloco. A turma vai tomar um cafezinho e a gente vai voltar aqui no canal Viver Brasil para falar sobre esse crédito consignado para o Auxílio Brasil, essa situação aí do beneficiário poder tomar um crédito consignado, ou seja, o que é isso, o que isso pode ser um alerta para as pessoas, e detalhar um pouquinho mais do risco desse crédito com o FGTS para informais. A gente volta já já aqui com o nosso Economia, e agora um abraço para você que está na sintonia, está ligado aqui no nosso programa, está no canal 527 do Claro HD, está no canal 9 analógico também da Claro, e está no nosso canal do YouTube, youtube.com/canal Viver Brasil. A gente volta já já.